Boa noite, começa agora mais um Canal Livre. E no programa desta noite nós recebemos o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Vamos falar da situação da ciência, da pesquisa, da tecnologia no país. A inovação tecnológica, a sua influência até no dia a dia da população brasileira. A proposta já apresentada pelo próprio ministro de trazer de volta ao país cientistas brasileiros que atuam no exterior. E também vamos falar, evidentemente, da relação do governo com o Congresso e algumas questões, inclusive, da área econômica, começando pela preocupação geral hoje com a rebrota até quando e até quanto da inflação. Mas, para entrevistar o ministro Aloysio Mercadante, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Mas antes, alguns dos grandes desafios na pauta do Ministério para estes próximos anos. Criar políticas de incentivo à pesquisa e repatriar cientistas brasileiros que atuam hoje no exterior. Estas foram algumas das prioridades apresentadas pelo ministro Aloysio Mercadante assim que assumiu a pasta da Ciência e Tecnologia no início deste ano. A meta é ambiciosa e esbarra em antigos gargalos que ainda emperram a pesquisa no país e afastam os nossos cientistas, como o excesso de burocracia, a falta de competitividade das universidades brasileiras e os baixos índices de inovação tecnológica. Criam-se obstáculos tão grandes que a gente perde competitividade. Relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, divulgado esta semana, revela que os pedidos de patentes no Brasil caíram 14% em 2010. De olho no grande interesse que o Brasil desperta hoje no mundo, no entanto, Mercadante já anunciou também a intenção de aproveitar a crise econômica, que afeta a maior parte dos países desenvolvidos, e atrair ao país técnicos e cientistas estrangeiros em busca de novas oportunidades. O Brasil é um foco de atenção do mundo inteiro. Todo mundo está olhando para o Brasil. Essa oportunidade que nós temos aqui, esse é o nosso desafio do momento. Outro grande desafio a ser enfrentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia ao longo dos próximos anos será a coordenação de um sistema integrado de alerta e prevenção de desastres naturais. O plano foi anunciado em janeiro, logo após a pior tragédia natural da história do país, que deixou quase 1.000 mortos e prejuízos incalculáveis. A primeira parte do sistema deve estar pronta até o fim do ano, com a integração das informações produzidas pelos radares meteorológicos e os pluviômetros espalhados pelo país. Mas para pôr o sistema em funcionamento, o Ministério terá pelo menos duas dificuldades pela frente: a carência de profissionais como geólogos e geotécnicos responsáveis pelo mapeamento das áreas de risco e ainda o corte no orçamento dos ministérios, anunciado esta semana pelo governo federal. Então vamos começar por aí. Na tesourada de 50 bilhões no Orçamento Geral da União para 2011, sobraram estilhaços para a ciência e tecnologia? Bom, primeiro, boa noite, Jamir. Boa noite, Teles. Boa noite a vocês todos e aos ouvintes que nos acompanham. E eu sinto que essa decisão do ajuste fiscal, de um corte orçamentário, é necessária à economia brasileira. Houve uma alteração muito grande, acho que o Mitre concorda com isso, na conjuntura internacional, na medida em que essa recessão prolongada, o esforço dos países em sair da crise, levou a uma ofensiva fiscal muito grande. O déficit público cresceu na Europa de uma forma brutal, nos Estados Unidos, um endividamento público fortíssimo. Nós fizemos um esforço fiscal muito menor que os outros países, com resultado muito mais eficiente, porque nós temos um mercado interno hoje muito forte, muito consolidado, com inclusão social de mais de 30 milhões de consumidores, mas ainda assim fizemos também um ajuste fiscal. Essa situação fez com que nos últimos 12 meses o preço dos alimentos crescesse 45% a nível internacional. E impactou a inflação em todas as economias, especialmente nos países com a economia mais aquecida, como é o caso do Brasil. Então você tem que ajudar a política monetária para não forçar demais a taxa de juros, e a política monetária ela sobrecarrega a área fiscal. Além disso, o Brasil, por sair nesse posicionamento que está de atração de investimentos e de negócios, de oportunidades, o Banco Central está carregando 300 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso também tem um custo fiscal.
Então, e é necessária, a crise mostrou, a crise anterior, nós só tivemos condições de fazer uma política cíclica porque nós tínhamos 280 bilhões, na época 230 bilhões de dólares em caixa. Então isso é necessário como estratégia, inclusive para diminuir a apreciação do real, e isso incide diretamente na área fiscal. Então tem incidência no Ministério. Nós tivemos um contingenciamento de 620 milhões de reais nos fundos setoriais, que são fundos que financiam os programas de ciência em várias áreas e também a inovação. É o principal fundo, especialmente o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é quem sustenta a FINEP, que é a grande agência de financiamento da inovação, e é quem também sustenta uma parte importante do orçamento do CNPq, que é a Casa do Cientista Brasileiro, o maior volume de bolsas de estudos, é CAPES e CNPq, que sustenta todo o sistema de pós-graduação e de pesquisa. E também das fundações estaduais. Né? E também das fundações estaduais, nós fazemos muita parceria com as fundações estaduais. Então nós temos um problema e tivemos um corte de 750 milhões de reais de emendas parlamentares, basicamente na área de inclusão digital, que era a área mais forte, e também cidade digital. Mas uma parte dessas emendas seguramente não seria efetivada. O orçamento autorizativo sempre tem um exagero, mas uma parte poderia ser. Além disso, tem um corte de 300 milhões, em torno de 300 milhões, no orçamento propriamente do Ministério. Eu acho que dá para a gente amenizar o impacto se nós consolidarmos uma operação que construímos junto com o aval da presidenta Dilma, que tem muita atenção à área de inovação. Esse é o grande foco que o país precisa desenvolver. Ela quer manter o crédito, financiamento, o investimento ao setor privado. Então nós faríamos um empréstimo do BNDES para a FINEP, isso já foi feito para a Caixa, para outras instituições, com aval do Tesouro, então isso daria um grande oxigênio para o funding da FINEP. Porque é interessante, nós estamos hoje com uma carteira de pedido na área de inovações de 2,5 bilhões de reais na FINEP. De novos projetos, de bons projetos que tecnicamente seriam aprovados. Precisaria desenvolver. Por exemplo, dá exemplo, a Embraer tem um novo avião que ela está lançando, um novo modelo de avião. Então tem uma parte disso que é a inovação. Tem componentes de aviônica, de aeropeças, de desenvolvimento. Na área de química verde, por exemplo, nós temos várias empresas. A Braskem saiu com uma linha de plásticos, foi um sucesso mundial. Está produzindo 200 mil toneladas de plástico, que não vem do nafta, não vem do petróleo, vem do etanol. É a segunda geração do etanol. Esse mercado está crescendo muito, essa parte de economia criativa, economia verde, muita demanda nessa área. O projeto original é de órgão do governo, é da iniciativa privada? Não, no caso desse plástico foi um desenvolvimento da Braskem. Ela liderou isso no mundo. Agora tem também uma fábrica na Índia, mas é um segmento diferente. Ela já está lançando uma segunda geração e tem feito muito parceria com o Ministério. Mas, ministro, precisamos aproximar cada vez mais. O Brasil hoje é o 13º país no mundo no ranking de produção científica. Nós temos a nossa produção científica, que é a produção indexada em publicações que são reconhecidas internacionalmente, está crescendo 5 vezes mais que a média internacional. Mas, ministro... Agora, o problema é como essa produção chega no chão da fábrica. Essa é a grande articulação, é o grande desafio que o Brasil precisa ter. Mas temos outros problemas aí. Então, estamos em 13º lugar mesmo, esse número anda por aí. Mas, em compensação, as nossas patentes, nossos pedidos de patente caíram... violentamente, caíram 14%, a China subiu 50 e tantos por cento, a Coreia subiu 20 e tantos por cento, a Índia mais de 15%, quer dizer, nós estamos ficando para trás. Os nossos cientistas continuam lá fora. A nossa pesquisa, de um modo geral, é uma pesquisa que está um pouco acima do resto do chão. Ela não avança. A nossa inovação é quase nada na área tecnológica. E temos aí um necessário corte no orçamento. Ninguém está discutindo isso, é necessário. A minha pergunta é, o que sobra para o seu ministério nessa área de pesquisa em relação a esse corte e em relação aos desafios que tem pela frente? Quando é que vamos inovar? Só dizer assim, nós não tínhamos essa posição na ciência internacional. Isso é uma coisa que tem sido conquistado recentemente. O Brasil vem avançando uma velocidade absolutamente extraordinária. Não só em reconhecimento da produção científica, mas também na qualidade das publicações dos trabalhos científicos. Sim, mas na inovação nós estamos engateando. Vou chegar, pera um pouquinho. Na métrica, a nossa qualidade de produção científica está acima dos BRICS em áreas extremamente importantes. Em patentes, nós temos hoje no INPE, no INPI, chama de INPE e INPI, 175 mil pedidos de patentes em estoque.
Está muito lento o processamento das patentes no Brasil. Está demorando tempo demais para o reconhecimento das patentes. De patentes, o ano passado... Mas essa demora é de onde? É o volume que está crescendo muito, porque essa produção acadêmica científica também vai chegar à patente. Você tem casos, e nisso acho que todo mundo reconhece o seguinte: a demanda espontânea das empresas brasileiras por inovação é baixa. É baixa. É baixa porque nós viemos de uma história de substituição de importações, que o que era inovação você comprava no mercado internacional, você importava. Não é medo do risco, não, porque inovação significa risco. Mais de 20 anos de baixo crescimento, hiperinflação. Então as empresas criaram uma cultura de autodefesa para poder sobreviver, para atravessar, e não quer risco. E P&D é risco, pesquisa e desenvolvimento é risco. É risco. Agora, ministro, mas, apesar disso, como eu disse, a demanda, por exemplo, hoje por crédito e inovação está crescendo fortemente. Com a pesquisa brasileira, ela se expandiu. O sistema de pós-graduação, hoje nós formamos 5 mil doutores e mestres em 1987. Estamos formando hoje 50 mil por ano. Houve um crescimento extraordinário para qualquer parâmetro. E tem havido casos excepcionais de inovação. Por exemplo, a Embrapa na agricultura. É verdade. O Brasil hoje é o segundo maior sim, produtor, exportador de alimentos do mundo e é o país que mais aumentou o excedente exportável na última década e na próxima década. Então, é um caso de engenharia, de biotecnologia, de manejo, de genética do gado, de inovação na área da avicultura. E é o único depósito científico do trópico quente e úmido no mundo. Então, por exemplo, você pega um instituto como o INPA, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, é o maior centro de ciência e biologia tropical do mundo. Mas lá está meio parado, né, por enquanto. Tem 8 cursos de pós-graduação dentro do INPA. Houve uma evolução muito importante nos últimos anos. Em geral, os institutos hoje... Mas a pesquisa lá não parece que está... Avançou muito. Não só em termos de produção. O que há um problema hoje em vários institutos é que essa crise fiscal do Estado brasileiro, ela dificultou a contratação de novos cientistas. Então o pessoal mais velho está saindo e o pessoal novo ainda não está pronto. Você tem um esforço grande nesse próximo... E a turma voltar é difícil? Não, eu acho que não, Mito. Agora, ministro, vamos ver agora... Deixa eu dar dois exemplos para vocês, sobre a volta de cientistas. Então, mas antes disso, vamos ver o que pensa os próprios cientistas aí a respeito exatamente desse assunto aqui no depoimento da geneticista Lígia da Veiga Pereira, que é chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da Universidade de São Paulo. Ela fala da experiência de fazer ciência no Brasil e deixa uma pergunta para o senhor. Eu acho que a gente está no Brasil numa situação muito boa em termos históricos de condições de fazer ciência. A gente tem tido financiamentos a longo prazo consistentes, mas fazer ciências no Brasil ainda é muito difícil, exige uma energia do pesquisador que é um certo desperdício em termos de burocracias então ainda é uma tarefa muito árdua que podia ser facilitada. A gente precisa de mais agilidade, a ciência está cada vez mais competitiva e o cientista brasileiro, cada vez que a gente precisa de um reagente ou um novo equipamento, a gente demora literalmente meses para receber esse novo reagente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, na Inglaterra, essa coisa chega no dia seguinte na bancada e eles podem testar aquela ideia e ver se funciona. Então, no período em que a gente está esperando para testar uma ideia, esses outros pesquisadores já testaram 5. Eu acho que quando a gente for pensar em que pesquisadores você quer atrair para cá, você tem que achar pesquisadores que tenham essa natureza de querer fazer essa diferença aqui no Brasil. São esses que a gente tem que atrair para cá. Você tentar forçar um pesquisador cuja vocação é diferente, cuja vocação é estar de fato na fronteira da ciência e largar aquilo para vir para cá, essa pessoa vai estar frustrada aqui. Ministro, a expectativa dos cientistas da comunidade científica em relação a esse novo ministério são muito grandes. Mas eu gostaria de, em vez de te apresentar problemas, querer saber de como nós, cientistas, podemos ajudar o Ministério a resolver esses problemas. Nós estamos à disposição, nós queremos melhorar a forma de se fazer ciência no Brasil. Como é que a gente pode ajudar? Olha, eu acho que eu concordo integralmente com o diagnóstico que ela apresentou, que a Lígia, que é uma grande cientista. Primeiro, hoje há mais recursos, a pesquisa vem avançando de forma muito consistente em muitas áreas no Brasil, há um reconhecimento internacional. Agora, há uma burocracia que
sobrecarrega a capacidade de produção científica. O primeiro problema, ela mencionou, é a importação, especialmente na área de biologia, química, é a importação de componentes, de reagentes, equipamentos. Qual é o problema? No Brasil é isento a importação para pesquisa. Então a Receita Federal fiscaliza com rigor. Por exemplo, só no CNPq nós importamos mais ou menos 600 milhões de dólares por ano de insumos para pesquisa. Então é um volume importante. Segundo, o ano passado as exportações brasileiras cresceram 33%, as importações 46%. Então, já vem crescendo nesse ritmo há alguns anos. O comércio exterior brasileiro mais do que triplicou em 8 anos. Então, as equipes de servidores da Receita, da Vigilância Sanitária, estão absolutamente sobrecarregadas nos aeroportos e nos portos. E já foi feita uma normativa da Receita e da Anvisa para facilitar a importação e não teve eficiência, não melhorou de forma significativa. O que é que nós fizemos? Chamamos a Receita e a Anvisa e estamos concluindo um estudo para fazer 2 projetos pilotos. Pegar um porto e um aeroporto como porta de entrada preferencial da pesquisa. Por exemplo, vamos supor, Viracopos e o Porto de Santos, ou Cumbica e o Porto de Santos, que é por onde entra o grosso dos insumos de pesquisa no Brasil. E aí nós vamos ter um espaço reservado só para produtos de pesquisa, tem que ter câmara fria, às vezes são animais transgênicos que você está encaminhando para a pesquisa, para poder agilizar, desburocratizar. E vamos treinar o pessoal desse lugar, da Receita e da Anvisa, para eles terem consciência, inclusive, como ela disse, da importância da velocidade para poder melhorar a qualidade do serviço. Então, eu acho que nós vamos ter um projeto piloto que eu tenho certeza vai ajudar muito a desburocratizar. Agora, tem uma segunda questão que ela disse, que é assim, o Estado brasileiro precisa repactuar sua relação com os cientistas. Você não pode tratar uma verba de pesquisa como você trata uma empreiteira construindo uma estrada. E no Brasil a regra é a mesma. Nós temos que ter uma política específica de desburocratização, de agilização, de facilitação. É um novo modelo legal. Um novo marco legal para facilitar e desburocratizar. Agora, tem tido grande interesse de pesquisas de cientistas de ponta vir para o Brasil. Vou dar 2 experiências que nós estamos estudando. Tem 3. Uma feita pela Unicamp. A Unicamp, eu tive com o reitor a semana passada, eles publicaram em revistas especializadas o interesse da Unicamp em pesquisadores a nível de professor titular, que é o top da carreira. 200 professores estrangeiros encaminharam o currículo. Aí cada unidade analisa os currículos que recebeu, dizendo, eu quero ir para o Brasil participar desse projeto. Analisa se tem interesse a unidade, o professor é convidado, se tiver interesse, é convidado para dar uma aula, apresentar o seu projeto de trabalho por 2 anos, podendo ser renovável depois disso. E aí se estabelece, então, um acordo e ele vem participar da pesquisa. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é um instituto do nosso ministério, que no ranking da ciência internacional está acima de Princeton, de Harvard, de Cambridge, de Chicago, abaixo de MIT, mas praticamente acima de Stanford, das principais universidades do mundo. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Está acima das principais universidades do mundo. É um instituto de grande prestígio acadêmico. Acima em número de mestres. Não, existe uma métrica. Produção existe uma métrica. Tecnologia, existe uma métrica internacional, que em geral, no caso da matemática, é publicação em revistas especializadas, ranqueadas internacionalmente. Tem um sistema de acompanhamento e tem uma métrica. Então tem um ranking, inclusive, das instituições. E ele fez 2 concursos. Um para professor pesquisador e o outro para pós-doutor, que é um nível mais baixo. Mais baixo dentro de uma estrutura como essa, mas é um nível extremamente elevado. Em torno de 100 cientistas do mundo se inscreveram para os 2 concursos. 100 para lá e 100 para cá. Mais de 30 na Europa, 20 nos Estados Unidos, gente da China, da Índia, no mundo inteiro. Eu tenho um mapa, inclusive, um sucesso total. O que isso significa, essas 2 experiências? Há um grande interesse no mundo pelo Brasil, há um grande interesse de cientistas em vir para o Brasil, e como a situação lá fora não está boa, e aqui é um momento de crescimento, de perspectiva, pré-sal, agricultura, biodiversidade, nós somos G1 da biodiversidade no mundo, energia limpa, quer dizer, o Brasil vive um momento novo, nós temos capacidade de convocação. A China criou um programa que se chama Tartaruga Marinha, só para trazer os seus cientistas de volta para o Brasil. A Índia criou um ministério dos indianos no exterior, com um programa só para atrair os cientistas indianos ou para montar redes no exterior
para apoiar, porque esse é o terceiro exemplo que eu queria dar. Então nós estamos estudando essas experiências, vamos lançar programas para atração de cientistas brasileiros ou estrangeiros de alto nível para áreas que nós temos interesse estratégico. E o terceiro exemplo foi o terceiro da Embrapa. A Embrapa fez um laboratório, chama Labex, ela coloca pesquisador sênior para ir fazer sua pesquisa no exterior, mas particular parcerias com as outras áreas da Embrapa. Então, além da pesquisa que ele faz, ele cria redes e parceria para pesquisar. A questão é a seguinte, todos esses exemplos são exitosos. O telespectador deve estar se perguntando, quando é que os nossos craques, os de futebol já estão voltando, quando é que os nossos craques da ciência vão voltar? Essa que é a questão. Há alguns lá, alguns até que já se aproximam da ideia de ganhar um prêmio Nobel e tal, que estão por lá. Entende? Quando é que chega o primeiro? Deixa eu dar o exemplo do Nicoleles, que é um dos que está próximo. Lá. O Nicoleles está próximo de ganhar um prêmio Nobel. Então, ele montou em Natal o campus do cérebro. Sim, mas foi uma iniciativa dele e ele continua nos Estados Unidos. Não, mas ele vai lá e volta. Está aqui agora, já no final do mês, está chegando. O campus do cérebro, por exemplo, nós temos 5.000 alunos que estão estudando no contraturno, quer dizer, de manhã tem aula normal, à tarde vai fazer ciência. E vice-versa. É verdade, já fizemos um programa com ele aqui. Agora, nós estamos começando a desenvolver a possibilidade. Ele fez o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que ele faz parte, em parceria com o nosso Ministério. Em Natal. E estamos estudando agora a possibilidade de criar um grande parque tecnológico de neurociência, porque ali vai ser feito um aeroporto internacional, que é o mais próximo da Europa e dos Estados Unidos, para ele vir de vez, trazendo grandes investimentos. Aliás, nesse programa aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir o Nicoleles. Não, a minha pergunta é o seguinte, quando é que os cientistas vão voltar? Vamos conhecer nós estamos articulando outro projeto com ele. O que tem a dizer o nosso cientista Miguel Nicoleles. Ele esteve aqui no programa, no Canal Livre, e falou sobre a importância da educação científica para o desenvolvimento do país. A neurociência tem um papel fundamental no futuro da educação, porque nós estamos estudando como o cérebro aprende. Então nós estamos apresentando, ou aprendendo nós mesmos, quais são os métodos de otimização do aprendizado de cérebros. Então, em Natal, nós criamos um modelo que é um modelo único no mundo, não existe lugar nenhum, está se transformando em referência, vários países estão querendo conversar conosco sobre isso, que é ter, do lado de um grande centro de pesquisa do cérebro, que também é um centro de referência mundial, um projeto educacional, um grande projeto educacional de educação científica infanto-juvenil. Nós temos 1.000 crianças hoje que vieram da rede pública, das escolas da periferia de Natal e de uma cidade chamada Macaíba, né, na periferia de Natal. Lá, a motivação para aprender não é só adquirir conhecimento. A motivação do aprender é se desenvolver como cidadão, como indivíduo, atingir o seu próprio potencial, trabalhar com outras pessoas para o bem comum, né? Trabalhar pelo país. Então, o que eu tenho visto é que o método científico ele pode ser uma grande ferramenta pedagógica desde o início do processo educacional, desde as crianças no ensino básico, porque a ciência é algo fundamental para a construção de um projeto de nação. E aí, ministra? Deixa eu dar duas informações importantes para vocês, que é a parceria que nós construímos com o Nicoleles. Uma, nós vamos estender esse projeto dele, e a presidenta ficou muito entusiasmada com a ideia. Nós vamos fazer uma escola do campus do cérebro na fronteira Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai, que são os países do Mercosul. Estudando em bilíngue. 3 campos? No período da manhã, o aluno argentino está na escola argentina, o do Brasil está no Brasil, mas à tarde eles estão juntos fazendo ciência e falando em português e espanhol, inglês também, que é uma linha obrigatória hoje nessa área. Vamos fazer isso nas 3 áreas de fronteira, cidades fronteiriças, para a gente ocupar a fronteira com inteligência, fazer parceria de longo prazo e construir junto um caminho que é o caminho comum que os povos têm que construir na ciência. E a segunda, eu vou dar aqui em primeira mão para vocês, nós estamos ainda ultimando os encaminhamentos, mas eu estou criando no Ministério, que eu estou chamando de uma comissão da ciência do futuro, que vai ser presidida pelo Nicoleles. Então nós estamos convidando alguns grandes cientistas do mundo e do Brasil para fazer parte dessa comissão, só para pensar o futuro, a década, 50 anos à frente, 30 anos, quer dizer, pensar os grandes desafios da ciência e trazer para a gente começar a delinear como é que a gente pode, o Brasil, se posicionar à frente nessas áreas. Ele tem o projeto de vir de vez para o Brasil. Quer dizer, o sonho dele é trazer toda essa experiência da neurociência, que ele está para concluir, e se ele concluir vai ser uma coisa absolutamente extraordinária, porque você vai fazer
com a neurociência, com o comando cerebral, os equipamentos vão fazer, por exemplo, um paraplégico poder se mover, poder andar. Né? Então ele acha que em 3 anos ele conclui essa etapa e ele quer fazer essa divulgação no Brasil e quer trazer todo esse polo de neurociência para o Brasil, definitivamente. Você imagina o que significaria em termos de equipamento, de pesquisa, de interesse internacional. E fazer um estado como o estado do Rio Grande do Norte, quer dizer, lá no Nordeste, e ele não é nordestino, ele estudou aqui na USP comigo, ele é um pouco mais novo, mas ele quer ir para o Nordeste e fazer o polo de ciência lá. Agora, de qualquer forma, eu acho que é extraordinário. E essa comissão do futuro, nós vamos trazer grandes nomes da ciência internacional. Agora vamos falar de prazos, ministro. A comissão do futuro será lançada quando? Não, nós estamos aguardando ele voltar agora em março. Ele está fazendo contato com os principais cientistas que nós queremos convidar para essa comissão. Então eu imagino que em 1º de março eu vou estar em Natal com ele, no dia 3 de março, visitando o campus do cérebro. Eu acho que até lá a gente já amadureceu os nomes para lançar. Os projetos da fronteira, eu estou agora recebendo, nessa última semana de fevereiro, o ministro da Ciência e Tecnologia da Argentina, para a gente discutir os encaminhamentos, os procedimentos, que tem um projeto bilateral. Nós assinamos, a semana retrasada, um acordo científico com a Argentina de fazer um reator multipropósito. Eles já fizeram um na Austrália, e já fizeram 2, na realidade, no mundo. E agora vai fazer um na Argentina e no Brasil, que é uma grande demanda por radioisótopos, por fármacos que vêm da radioterapia, esse tipo de utilização, exames sofisticados, como ressonância, enfim. E você precisa de insumos que são feitos por esse reator. E 2 reatores importantes no mundo, da Espanha e do Canadá, se inviabilizaram. O ano passado nós tivemos um problema... Reator de radioisótopos. São fármacos, quer dizer, são medicamentos que necessitam de energia nuclear. Então é um reator só para produzir insumos para a medicina. Então nós vamos fazer um lá e um aqui. E estamos também fazendo uma outra parceria com a Argentina, que é o Lucíncotron. Nós temos o primeiro Lucíncotron abaixo do Equador, foi feito em Campinas pelo professor Rogério Cerqueira Leite. Outro brasileiro que estava no exterior e voltou e deu um impulso extraordinário à ciência no Brasil. Nós temos 4 institutos de pesquisa ali que ele coordena. E esse Lucíncotron faz, hoje, mais ou menos 3.000 empresas utilizam esse equipamento para teste de materiais. E nós vamos fazer agora um novo de 3ª geração. E queremos fazer junto com a Argentina. Então, nós estamos buscando essas parcerias no Mercosul. E com o Uruguai e Paraguai, eu era presidente do Parlamento do Mercosul, o ministro de Relações Exteriores do Paraguai é um ex-parlamentar também, na Argentina temos excelentes relações. Então, nós queremos construir uma coisa bilateral ou multilateral no âmbito do Mercosul. Ô, ministro, é muito animador ouvir tudo isso que está sendo colocado, porque está além da expectativa da maioria da opinião pública brasileira. Mas tem um fato concreto que o senhor, inclusive, falou a palavra exata, que no Brasil é uma coisa de aterrorizar, é a maneira como a burocracia brasileira é capaz de anular qualquer esforço grandioso, transformando um grande projeto em mesquinharia, em carimbos, em segundas vias, terceiras vias, de tal maneira que projeto nenhum consegue dar andamento. A nossa pesquisadora que deu aquela entrevista aí, acabou de dizer, olha, ministro, quero alertar o senhor para o fato de que os pesquisadores podem vir para o Brasil e chegar aqui, ter uma grande frustração, porque a coisa não anda. O senhor dirige o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Será que não tem uma disciplina da ciência capaz de inventar uma bomba para destruir a burocracia, não? Deixa eu falar uma coisa, eu expliquei aqui. Se a gente não conseguir entender a situação que está, por exemplo, a Receita, pressionada por um aumento brutal de importações, por exemplo, todo mundo exige da Receita mais fiscalização de dumping, tem que fazer antidumping, produtos chineses chegando, invadindo o nosso mercado, pirataria para toda a área, etc. É muita pressão. Na área da Anvisa, toda a parte de defesa sanitária, de prevenção, tem que liberar as patentes dos medicamentos para genérico, enfim. Então, nós montamos uma equipe, a semana passada eles vieram visitar o aeroporto,
para ver qual é a área mais adequada, se vai precisar de um porto seco ou não. A outra opção seria, o produto chega, já vai para um porto seco e despacha de um porto seco. E nós estamos treinando essas pessoas e eu garanto para vocês que a próxima vez que vocês me convidarem para vir, eu mostro aqui o resultado desse trabalho. A professora Lígia falou uma coisa muito concreta. Ela diz o seguinte: enquanto nós fazemos aqui uma experiência, um trabalho de experiência, nos Estados Unidos eles fazem 5. É verdade. 5 a 1 é demais. Não, mas assim, porque lá a importação dos insumos não é isenta de impostos. Então não exige uma fiscalização como tem aqui. Aqui é um volume significativo. Eu falei, só do CNPq são mais de 600 milhões de dólares, isento de qualquer imposto. Então vamos botar imposto. A isenção é ruim. Não. Mas se quiser, isso aí seria uma possibilidade, encarece muito a pesquisa. Então o que nós estamos fazendo é desburocratizando. Para desburocratizar, nós vamos pegar um porto, um aeroporto e vamos sugerir, olha, você quer importar equipamentos, insumos para pesquisa? Faça, por exemplo, por Guarulhos ou faça por Viracopos, que lá tem um trabalho especial. O CNPq, o Glaucio Oliva, que é o nosso presidente, também professor aqui da USP, ele desenvolveu o Importe Fácil. Então hoje tem um portal, toda a orientação de guia, nós vamos fazer curso para treinar os pesquisadores para poder fazer, porque às vezes a regra existe, quer dizer, para você poder ter a isenção, você tem algumas obrigações legais que vai ter que cumprir. Nós estamos fazendo pela internet, facilitando, desburocratizando, estamos fazendo convênio com o Correio para poder facilitar essas entregas de menor valor e vamos fazer esses 2 protótipos que eu acho que vai resolver de vez o problema. Depois nós vamos expandindo isso para outros aeroportos e portos do Brasil. Mas mais da metade entra por São Paulo, tanto aeroporto como porto. Se nós resolvemos São Paulo, a gente resolve mais da metade do problema e aí com calma a gente, por exemplo, pode pegar o Rio de Janeiro, Minas Gerais, vai pegando pelos principais estados e desburocratizando. Agora tem que chegar lá para o funcionário que está no balcão. Norma de Brasília dizer, ó, está aqui desburocratizado, não vai resolver. Tem que treinar, tem que formar e tem que trazer. Agora, deixa eu falar um gargalo fundamental aqui, gente. Viu, João? Um gargalo fundamental aqui, que eu acho que é o ponto, o maior desafio que nós temos, é a inovação. A ciência brasileira deu um salto espetacular. Vou dar um exemplo. Eu fui para Manaus visitar todas as nossas instituições de pesquisa lá. Aí peguei o caso do Copaíba. Copaíba é uma coisa que os índios usavam, a população ribeirinha, minha mãe usa isso há 50 anos. Que é quase que um antibiótico natural. 93% dos estudos publicados sobre óleo copaíba foram pesquisadores brasileiros que fizeram. Agora, os americanos fizeram 17 patentes, os japoneses 7, a Europa inteira patenteou, Taiwan patenteou, a Austrália patenteou, nós não temos uma patente do óleo copaíba, que é uma substância nossa, que a nossa cultura, que a tradição popular do Brasil desenvolveu na Amazônia, nós não temos uma patente. Já tinha acontecido isso com o cupuaçu. Agora, já aconteceu com o veneno da jararaca, com vários outros produtos. Quer dizer, nós estamos fazendo... A carreira acadêmica exige publicações e ritmo de publicações. Você tem que apresentar publicações científicas para poder ascender na carreira, para ser reconhecido. Os estrangeiros vêm aqui, fazem as pesquisas e fazem as suas patentes. Eles só ficam depois pegando o que a gente está fazendo e transformando em patente. Mas isso é outro tipo de incompetência brava. Nós temos que criar uma cultura de patente na universidade e as empresas. A burocracia agora, também. 2/3 da patente no Brasil, quem faz é o Estado brasileiro. No Japão, são as empresas. Nos Estados Unidos, são as empresas. Na Europa, são as empresas. Os empresários brasileiros precisam avançar em direção à patente. Agora, nós criamos um movimento empresarial pela inovação. Então, as principais empresas do Brasil, a CNI, fizemos já sede em 14 estados. Estamos fazendo uma sala de inovação para os empresários assumirem essa liderança, levarem, por exemplo, fizemos bolsa de estudo no CNPq para colocar mestre e doutor no chão da fábrica. Muito bem, ministro, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo, o Canal Livre desta noite, com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, volta dentro de instantes. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Muito bem. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu nos últimos anos já esbarra agora naquela base do se melhorar estraga, um antigo gargalo, a falta de mão de obra especializada, uma espécie assim de apagão de mão de obra qualificada. A descoberta das reservas de petróleo do pré-sal é um exemplo desse fenômeno. Hoje, além de atrair estrangeiros para cá,
Também estamos conseguindo, através do pré-sal, trazer de volta até mesmo brasileiros que foram tentar a sorte no exterior. O trânsito de navios nunca foi tão intenso. No Porto de Santos, o maior do Brasil, o movimento de cargas dobrou nos últimos 10 anos. Mas no tempo em que o bondinho que hoje corta o centro não era só atração turística, o porto era também o local de desembarque de imigrantes que vinham de todo o mundo para fazer a América no Brasil. 100 anos depois, a cidade se prepara para receber imigrantes bem diferentes. Hoje é o mar que atrai novos estrangeiros para Santos. É nele que está o petróleo do pré-sal. Promessa de fortuna para os investidores, prosperidade para a cidade e certeza de novos moradores. O chileno Ricardo Salazar está há um ano em Santos. Veio atraído pelo petróleo do presente e do futuro. Está convencido que vai ter ainda mais trabalho e bons salários. Bom trampo, bom dinheiro. É bom, fiquei aqui. Mergulhador profissional, ele divide o tempo entre a escola, onde é instrutor, e o trabalho na plataforma de petróleo. Ali, o conhecimento de mergulho ajuda no trabalho de implantação das plataformas em alto mar. A cada mês, Ricardo fica 15 dias longe da terra firme e é apenas mais um estrangeiro na indústria do petróleo. Ele conta que trabalha ao lado de filipinos, argentinos, americanos e revela que tem amigos que hoje moram no Chile e se preparam para aproveitar a maré de oportunidades do pré-sal em Santos. E todo mundo vai começar a chegar aqui. Hoje, 1 em cada 3 estrangeiros que recebe visto para trabalhar no Brasil está na indústria de exploração de petróleo e gás. Eles se dividem entre os operários que estão nos navios e plataformas e técnicos super especializados. A mão de obra estrangeira é necessária. Hoje faltam desde operadores de sonda de perfuração até engenheiros de petróleo no Brasil. Precisarão 200 mil profissionais para atender a todos os investimentos já programados para as plataformas que serão instaladas aí para a produção aqui no pré-sal. Nesta Universidade de Santos, a primeira turma do curso de graduação de Engenharia de Petróleo se forma em 3 anos. Para agilizar o processo, a solução foi criar cursos mais curtos de especialização. Com laboratórios, modelos de mini-refinarias e convênios com a Petrobras, a aposta é aumentar as condições de competição dos profissionais brasileiros. Mas a indústria do petróleo não atrai apenas estrangeiros. Traz também brasileiros que tinham emigrado em busca de novas oportunidades e agora estão fazendo o caminho de volta. Eles desembarcaram num outro porto, no de Suape, em Pernambuco. O convite veio deste estaleiro, que até 2014 vai produzir 22 navios da Transpectro. Para cumprir tanto trabalho, foi necessário trazer brasileiros do Japão. Hoje já são 135 decassegues, profissionais que no passado deixaram o país para trabalhar na terra do sol nascente. Experiência comprovada na indústria naval e de plataformas, esses brasileiros reforçam o quadro da empresa. A mão de obra experiente dá agilidade à produção, que tem prazo curto para atender as encomendas, como a do navio João Cândido, que será entregue em março. Aos 23 anos, Datê saiu de São Paulo em busca de emprego na cidade dos avós japoneses. Foram 2 décadas de muita saudade e desejo de voltar. A minha vida aqui tá só alegria, né, como eu disse. Essa mistura do brasileiro criativo com o japonês disciplinado está dando muito certo. Ouvimos aí, ministro, apagão de mão de obra de curso superior e principalmente de curso médio, mas e na área de ciência propriamente dita, num campo tão grande como esse do próprio pré-sal? Como é que estamos? Você veja, por exemplo, a Petrobras está investindo numa rede de pesquisa, só de pesquisa, 1 bilhão e 400 milhões de reais nos próximos 4 anos. 1,5 bilhão. Criamos 19 laboratórios de alto nível em 19 estados do Brasil.
Desde, por exemplo, para fazer pesquisa oceanográfica, nós temos aqui na USP um laboratório de oceanografia de ponta, outro na Unicamp, na COP do Rio de Janeiro, em Pernambuco. Enfim, há um investimento muito grande nessa cadeia. São 60 instituições de pesquisa, milhares de pesquisadores participando, desde corrosão de materiais, novos materiais, nanotecnologia. Tudo isso está na cadeia de gás e petróleo. A Petrobras hoje representa mais de 25% das encomendas na cadeia de gás e petróleo do mundo. Portanto, cada plataforma daquela é $1 bilhão de investimento. Agora, o nosso desafio é exatamente disputar os setores mais sensíveis da inteligência dessa cadeia de negócios. E o Brasil tem que estar atento a uma outra questão. Quer dizer, nós estamos muito bem na agricultura, nós criamos uma economia do conhecimento natural, nós somos G1 líderes mundiais na área de biodiversidade, nós estamos muito bem na parte de commodities em geral e teremos um futuro, eu diria, brilhante na exportação de derivados de gás e petróleo. Agora, nós não podemos aceitar que esse é o nosso destino histórico. Nós precisamos olhar para os setores da economia do conhecimento. Esse é o maior desafio do Brasil. Olhar esse momento em que as commodities estão com preço alto, o petróleo está chegando, nós estamos falando de 40 bilhões de barris de petróleo na Bacia de Santos, isso aí são $4 trilhões a $100 o barril hoje. 4 trilhões de dólares que vão entrar na economia brasileira nos próximos anos. E nós podemos criar uma economia parasitária. 2 PIBs. Porque o Celso Furtado, quando a Venezuela descobriu os grandes barris de petróleo, os grandes campos de petróleo, ele escreveu um texto dizendo assim, ó, a Venezuela pode ser o primeiro país desenvolvido na América Latina ou não. E não foi. Ela não foi capaz de olhar aquela oportunidade para desenvolver setores ligados à economia da informação, economia do conhecimento, setores que lideram a produção mundial. Vou dar um exemplo. 1 tonelada de circuito integrado, para você importar, custa mais ou menos $850 milhões. Se você comparar com minério de ferro, você precisa 25.500 toneladas de minério de ferro para comprar 1 tonelada de circuito integrado. Ou 1.400 toneladas de soja para comprar 1 tonelada de circuito integrado. E o que é circuito integrado? Inteligência. 1 tonelada de tecnologia e inteligência aplicada. Aquilo ali é uma coisa praticamente sem material, são materiais muito sensíveis, mas aquilo é inteligência. Toda eletroeletrônica hoje, você compra um iPad, um iPod, um table, um tablet desse, aquilo ali é um vidro impresso no circuito integrado. Então, e é um produto que está vendendo 1 milhão no Brasil. Então nós precisamos olhar para essa economia do futuro. Brasil, isso é ciência, tecnologia e inovação. Inovação, quer dizer, só um último comentário. O Obama fez um discurso dizendo assim, nós vamos congelar o gasto público por 5 anos. Ele vai ter que cortar $1 trilhão e 100 bilhões do orçamento. Aí ele fala 6 vezes em tecnologia da informação no discurso dele, 9 vezes em inovação. E aí diz, os setores prioritários, a energia limpa, que nós somos líder, a meta dele para 2050 não chega onde o Brasil já está. Então nós temos que manter a nossa matriz energética limpa, tecnologia da informação e o complexo da saúde. No complexo da saúde, nós temos um déficit no Brasil hoje de $11 bilhões por ano de fármacos que a gente importa, de equipamentos para a saúde que nós estamos importando. Então nós temos que olhar o nosso balanço comercial que está se deteriorando em termos de áreas de alta tecnologia, média e alta tecnologia e focar o esforço da pesquisa, da inovação, do financiamento público, BNDES, FINEP, dos empresários brasileiros investirem mais em pesquisa e desenvolviment, mas aí olhando para esse futuro. Tinha levantado uma questão aí que é fundamental nessa história toda. O ministro, é a questão da atualidade da nossa faixa de remuneração para esses cientistas, trabalhadores altamente especializados, médicos, professores universitários dedicados à pesquisa. Nós sabemos que, com relação ao resto do mundo, são extremamente pequenos. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu dei um exemplo para vocês. Os salários que nós apresentamos... Um professor hoje de medicina na USP ou na Escola Federal, na Paulista de Medicina, ganha R$3.000
R$ 2.600. Por exemplo, um professor titular... No mínimo não está à altura da missão que o espera. Ministro, um bom flanelinha que trabalha à noite na porta de um restaurante ganha mais do que isso. Sim, mas hoje houve uma melhora muito importante nessa área nos últimos anos. Dá um exemplo, o professor titular da USP ganha em torno de $6.000 por ano. Eu dei o exemplo da Unicamp. Nós oferecemos... Por mês? $6.000 por mês. Foi oferecido... Mas qual é o valor do salário mais ou menos $6.000 de um professor da... Não, nós oferecemos em torno de $6.000 de salário. Um titular de cadeira. 200 pesquisadores de alto nível quiseram ir para a Unicamp. 200. Inclusive a Unicamp tem um projeto que eu acho que é muito interessante, que nos próximos 10 anos eles querem 5% dos alunos de graduação estudar pelo menos um ano fora. E 10% dos alunos de pós-graduação estudar pelo menos um ano fora. Agora, o salário de um doutor é baixo no Brasil. É muito baixo. É baixo. Em geral, o salário da educação no Brasil é muito baixo. Os professores não são valorizados como deveriam ser. Você pega na Coreia, por exemplo, os alunos que vão ser professores são os melhores alunos do curso e ganham mais que o engenheiro. Então você está selecionando para a educação o que você tem de melhor na sociedade para formar e multiplicar conhecimento. Isso eu acho que é uma coisa, um equívoco histórico que nós cometemos, que foi depreciar o salário dos professores, depreciar o salário da inteligência brasileira. Há um processo de recuperação? Há um esforço de valorizar a carreira docente? E o pesquisador está ganhando importância? Está. Em algumas áreas, por exemplo, você tem o exemplo da Petrobras, quer dizer, é uma área de tanto investimento, tanta pesquisa e tanto interesse, que ela arrasta. O caso da Embrapa, por exemplo, da agricultura, as empresas do agronegócio hoje sabem que precisam de conhecimento. Sabe que a questão colocada pelo Tedes, ela é essencial pelo seguinte, porque o tempo é curto. O senhor falou aí de um processo de recuperação. Isso não pode ser muito lento. Já devia ter resolvido esse problema. Na competição que o mundo impõe ao Brasil, os salários daqueles que têm que fazer a produção intelectual aqui é absolutamente vergonhoso na comparação com os outros. O que eu estou tentando dizer para vocês é isso. Não dá tempo de esperar muito. E a própria pesquisadora disse isso e outros disseram. Houve uma melhora significativa nos últimos anos. Hoje você tem muito mais bolsa de estudos, os valores são muito melhores, as pesquisas têm financiamento de médio e longo prazo. Muito ainda, tem que os institutos estão dando mais liberdade de contratação, mas nós estamos aquém do que deveríamos estar. E algumas profissões em especial, por exemplo, engenharia. Como nós ficamos 20 anos, 25 anos com baixo crescimento, até eu me lembro de uma matéria, o engenheiro que virou suco, a maioria dos engenheiros e do sistema financeiro não tinha demanda para engenharia. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, a Coreia, de cada 4 formandos, um é engenheiro. Eles focaram em alguns setores estratégicos, o Estado coreano, com grandes empresas, então eletroeletrônica, setores de alto conhecimento, eles têm alguns setores que eles são muito competitivos, indústria automotiva, então de 4 formandos, um é engenheiro. No Brasil, eles cresceram 25% nas patentes e nós diminuímos 14%. 50 formandos, um é engenheiro. 50. Sim, mas qual a ideia para... Por que isso? Porque nós ficamos 14 anos com hiperinflação, 25 anos sem crescer, com crescimento de 2%. Hoje está faltando mão de obra. Felizmente é um bom problema, porque a construção civil está bombando, tá a construção pesada, construção residencial, investimentos no setor imobiliário todo se expandindo, a indústria se expandindo. A indústria cresceu o ano passado. Conseguiu vencer isso, sair da estagnação. Grande questão, partir para a competição com as grandes petrolíferas. Você veja o seguinte, você tem o exemplo da Embrapa na agricultura, foi o Estado brasileiro que fez. E bancou. Foi o Estado que banca a Embrapa. Sim. Tem hoje parceria com o setor privado. Historicamente foi o Estado. Na realidade, você começa com a Luiz de Queiroz, com o Instituto Agronômico de Campinas, há um século atrás, pesquisando a agricultura e criando esse padrão que o Brasil hoje lidera, o maior produtor mundial de soja, de carne de frango, terceiro em carne suína, terceiro em milho, enfim. Nós estamos em café, o primeiro, suco, laranja. O Brasil deu um salto extraordinário. Vou dar um segundo exemplo. O ITA e o CTA. O Estado brasileiro, uma geração de visionários, enxergou que um dia nós podíamos ter uma empresa de aviação. Hoje nós temos a terceira empresa de aviação no mundo, que é a Embraer. Vou dar um terceiro exemplo. A Petrobras. Foi uma luta histórica acreditar que nós poderíamos ter. Ministro, o primeiro país a chegar abaixo do sol. Depois eu quero uma pergunta, eu faço o seguinte, outro bloco. Esses exemplos exitosos de inovação foi parceria do Estado com o setor privado. Agora, as empresas hoje brasileiras... O setor foi entregar ao setor privado um tipo de atividade
que era massacrado pela burocracia do Estado. Mas o caso da Embrapa é uma parceria exitosa, no caso do Ita-CTA com a Embraer é uma parceria exitosa, no caso da Petrobras é uma parceria exitosa com a Universidade Petrobras, a segunda empresa de petróleo no mundo hoje. Agora, o que é o desafio? É que o setor privado olhe essa parceria, não só o Estado olhe mais, o setor privado busca essa parceria, acreditando em inovação para ter liderança internacional. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta dentro de instantes com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Vitor. Ministro, o senhor foi senador, ex-líder do PT no Senado, é economista, é ministro do governo Dilma, participou intensamente do governo Lula. O senhor está sentindo o problema da inflação que está aí na rua. Não está brincadeira isso, tem sinais aí gravíssimos. Quarta-feira tem um desafio brutal do governo Dilma no Congresso. Ela vai insistir na votação em plenário do projeto do salário mínimo, R$ 545, e tem problemas na base parlamentar dela. E tem outros problemas também de insatisfação ali. O senhor acha que a presidente vai conseguir domar essa turma que o senhor conhece muito bem e fazer aprovar esse projeto? Nós tivemos, nos últimos 8 anos do governo Lula, um crescimento de 64% real do salário mínimo. Por quê? Porque estabeleceu uma regra. É o PIB, a média do PIB dos 2 últimos anos, mais a inflação. É isso que tem permitido um crescimento consistente. Bom, o ano passado nós tivemos um crescimento, o mundo inteiro teve uma situação muito difícil e, portanto, o reajuste ele cai. Mas esse ano cresceu 7,5%. Quer dizer, o ano que vem ele vai ter um crescimento substantivo. A pergunta é se a base parlamentar do governo eu acho que vai, porque cada R$1 custa R$300 milhões no orçamento. Cada R$1 a mais do salário mínimo custa R$300 milhões de impacto, particularmente na Previdência Social, que tem 24 milhões de aposentados e pensionistas. Então, está tendo um pequeno crescimento real, está repondo a inflação acumulada. A inflação, ela decorre de um problema internacional, que os preços dos alimentos no mundo e as commodities cresceram 45% em 12 meses. E impactou a economia brasileira. E aqui impacta mais porque lá tem recessão e aqui o país estava crescendo. A indústria cresceu ano passado 10,4%, está crescendo 7,5%. Então vai ter que fazer um ajuste, vai ter que desacelerar um pouco esse crescimento, inclusive porque senão você tem pressão no mercado de trabalho, você tem pressão na infraestrutura, você tem pressão em portos, aeroportos. Quer dizer, o país ficou muito tempo sem crescer nesse ritmo, nós temos que crescer num ritmo ali em torno de 5,5%. Então vai ter uma pequena desaceleração, tanto a política monetária como a política fiscal, o governo está exatamente buscando a estabilidade, é um ponto inegociável no governo. Inegociável para o país. A estabilidade não está em discussão. O que precisar ser feito para manter a estabilidade econômica do Brasil será feito nesse governo, como foi feito no governo Lula. Na véspera da eleição, por exemplo, se aumentou juros em 2006. E por que precisava aumentar os juros? Então nós temos que manter a estabilidade. A estabilidade é uma conquista, começou no governo anterior, se manteve no governo Lula, será mantida neste governo. Nós já conhecemos essa coisa de salário querer correr atrás da inflação. Perde sempre. Então vamos preservar a inflação e vamos manter uma regra que dará crescimento sustentável ao salário mínimo e aos trabalhadores. Mas, ministro, no nível em que a coisa se apresenta no mês de janeiro, há de se prever que daqui a 6 ou 7 meses nós vamos ter que ter um dispositivo de gatilho aí, porque só esse mês de janeiro a inflação dos alimentos chegou em 27%. Não é isso? No atacado. No atacado. Isso é gravíssimo. O segundo ponto é que a base política no Congresso, que o presidente Lula organizou com muita habilidade, não tem hoje o mesmo dispositivo. Há tensões internas graves. Se essa base não operar no nível que operou nos últimos 8 anos, não se consegue aprovar o que o governo precisaria para sobreviver. Olha, sério, eu tenho uma visão diferente. Eu fui senador, eu fui líder do governo, primeiro governo Lula, nós éramos minoria no Senado.
E no segundo governo, que nós era maioria, formalmente, mas na prática nós não éramos. Cada projeto você tinha que negociar e era muito difícil. A minha bancada do PT tinha 8 senadores, hoje tem 15. Sim, no Senado. O DEM da oposição... Câmara... Não, mas vamos pegar o Senado. O DEM tinha 17 senadores, hoje tem 6. O PSDB tinha 15, hoje tem 10. Não é essa questão, não é essa questão. Aritmeticamente, o governo Dilma está muito bem. É o seguinte, a questão é saber se ela consegue domar a turma na hora da votação. As tensões e as mudou muito a correlação de força no Senado da Câmara. Aumentou muito a base do governo. A primeira demonstração, não só politicamente, aumentou muito. Quer dizer, o núcleo duro da oposição saiu muito fragilizado da eleição no parlamento. Ganhou alguns governos do Estado, a oposição, isso é importante para a democracia brasileira, mas encolheu. Agora, tem problema na base? Mas a base de apoio está insatisfeita. Sempre vai ter, mas sempre vai estar e sempre vai querer mais. Faz parte da dinâmica. Já essa coisa que eu conheço ali é que isso faz parte da negociação permanente. O primeiro teste da presidenta Dilma como articuladora foi a eleição da Câmara. Ela deu de 10-0. Deu. E no governo Lula não foi assim. Mas salário mínimo é outra coisa. Severino e outros problemas que nós tivemos, você não tinha controle nenhum da base. Mas salário mínimo é outra coisa. Centrais sindicais pressionando. Mas faz parte as centrais pressionadas. O PMDB insatisfeito. Mas isso faz parte da negociação. O que eu acho que o Brasil já viveu. Porque a inflação, o feijão foi lá em cima, começou a cair. Vários preços de produtos agrícolas vão cair, a oferta vai chegar agora em março, bolha, né? E aí cai. Porque passou, é uma bolha que veio no entre safra aqui no mundo inteiro. Agora entra a safra e começa a cair, a inflação vai ficar sob controle. Agora, quer ter crescimento real do salário mínimo sustentável? Vamos manter o acordo que foi feito com todas as centrais sindicais. Acordo é para cumprir no momento bom e no momento ruim. O ano que vem, esse acordo vai ser excepcional. Esse ano vai ter um reajuste menor, porque o mundo parou o ano passado. O Brasil saiu bem da crise. Agora, não vamos sair achando que a inflação não faz mal. Faz muito mal. Vamos ter um foco na estabilidade. Vou ter que fazer muito sacrifício no meu ministério. Farei de cabeça erguida. É fundamental para o país que eu faça para ajudar a crescer de forma sustentável com estabilidade e distribuição de renda. Muito bem. Uma pequena inflação não tem a menor consequência, ministro. É como uma pequena gravidez, não é isso? Que nos ensinava o Mário Henrique Simas. Agora, o ministro Aloysio Mercadante tem mais um minuto para concluir a sua participação no Canal Livre desta noite. Olha, eu queria agradecer a vocês, agradecer a Bandeirantes por essa oportunidade e dizer que eu acho que essa pauta o Brasil precisa dar mais atenção. Nós temos, eu vi aqui, fiquei muito feliz de ver aqui o Nicolé, nós temos pesquisadores de ponta, nós temos trabalhos sendo feitos nesse país em energia nuclear, em energia, em biotecnologia, em matemática, em física, em engenharia, projetos de inovação, articulação, ciência, produção, que tem que dar espaço. Por exemplo, esse movimento empresarial pela inovação merece um espaço de vocês aqui para vir discutir o que os empresários estão se mobilizando para conduzir, ter uma agenda. Nós temos feito encontros periódicos, cada 2 meses a CNI está coordenando essa iniciativa e eu estou inteiramente à disposição de vocês de mostrar parte desse Brasil fantástico que talvez só como ministro hoje eu estou descobrindo. Porque mesmo sendo líder do governo, tantos anos na universidade, a gente não consegue enxergar a riqueza da produção científica e intelectual e o avanço na área de inovação que esse país começa a ter. E isso merece muita atenção por parte da imprensa. A economia do futuro é uma economia da informação e do conhecimento. É uma economia da inteligência. E essa inteligência tem que ganhar espaço no debate político do Brasil. Muito bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até lá e boa noite. De segunda a sexta, às 5 da tarde, José Luiz da Atena, perto do cidadão. Brasil Urgente. E amanhã, às 10h15 da noite, tem Uma Família Moderna.